Olá, queridos, graça e paz, que o Senhor te abençoe, que a sua vida, que a sua casa, que toda a sua família esteja conduzida e por baixo, claro, das mãos de Deus. Queridos, no dia de hoje eu quero comentar uma palavra com você sobre desertos. E eu quero que esta palavra alcance o seu coração e que faça diferença na sua vida e que você possa desfrutar de tudo aquilo que nós venhamos a comentar, que tudo isso seja útil para a sua edificação e para o seu crescimento em Cristo Jesus. Queridos, quando se fala de deserto, nós associamos que deserto é um local de punição, é um local de prova, é um local de castigo, é um local de sofrimento, que deserto representa tão somente coisas ruins. Depois você pode ler na sua casa, Deuteronômio capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 6, e você vai entender muitas das vezes que desertos têm propósitos totalmente diferentes. Exemplo, tem deserto que é Deus que nos conduz com o propósito de nos orientar, de nos ensinar, de trabalhar a nossa vida. Outra das vezes, deserto é nós mesmos que escolhemos entrar nele. É totalmente diferente daquele que Deus nos conduz. E há deserto que é o Espírito Santo que nos conduz, trazendo a nós muito trabalhar, desenvolver, um crescimento, um desenvolvimento da nossa maturidade e assim sucessivamente. Mas veja bem, vocês já perceberam, quando nós lemos o livro do Êxodo, nós vamos perceber que Deus conduz Israel pelo deserto. E Ele conduz com propósito. Quando Deus tirou Israel do Egito, Ele poderia ter conduzido pela estrada real, mas Deus preferiu conduzi-los pelo deserto. Aquela viagem, aquela passagem, aquele período em que eles passariam no deserto, Deus tinha um propósito de trabalhar a vida deles. Deus queria lhes ensinar profundas lições, dentre elas, que o povo aprendesse a falar com Deus, a se comunicar com Deus, a fazer pedidos a Deus, a buscar a orientação de Deus, a buscar a provisão em Deus, a buscar o socorro em Deus. Era que eles pudessem se comunicar com o Senhor com total liberdade, assim como nós temos hoje. Você lembra da oração do Pai Nosso? Que Jesus nos ensinou a orar, que Jesus nos ensinou como devemos ser, como devemos fazer e como devemos falar com o Pai. Assim Deus fez com Israel, que eles pudessem aprender a se comunicar com Deus, que eles pudessem também aprender a depender do Senhor. Eles deveriam ter plena consciência de que Deus cuidaria deles, que Deus alimentaria cada um deles, que Deus providenciaria tudo para com eles, desde iluminação, provisão, guiar, guardar, que Deus queria cuidar de cada detalhe da vida deles. Queridos, até hoje Deus continua com esse desejo, com essa vontade, com esse propósito de cuidar de nós, de nos orientar, de nos proteger, de guiar a nossa vida, de cuidar de cada detalhe da nossa casa, da nossa família. Israel deveria aprender. Então veja bem, o deserto para com Israel era uma escola, onde eles iam aprender o que é a humildade, o que é a graça, o que é a proteção, o que é o amor, o que é a misericórdia, o que é Deus como protetor. Eles iam aprender a conhecer a Deus na sua totalidade. Queridos, muitas das vezes nós falamos de Deus, mas não conhecemos a Deus. Muitas das vezes nós louvamos ao Senhor, mas não temos liberdade com Ele. Muitas das vezes nós falamos de amor, mas não vivemos o amor. Falamos de misericórdia, mas não praticamos a misericórdia. Então o deserto para com Israel era uma escola. Queridos, tem vezes que é Deus que te conduz a determinadas situações de sua vida. Eu não sei o que você está passando hoje na sua vida, ou na sua casa, ou então na sua família. No entanto, de uma coisa eu sei: se é Deus que está te conduzindo nesse deserto, fique tranquilo, você não vai morrer. Fique tranquilo, você não vai padecer. Fique tranquilo, você não vai ser destruído, porque é Deus que vai na sua frente.
É Deus que vai te guardando, é Deus que vai te protegendo, é Deus que vai te sustentando. E Ele nunca deixou e nem vai deixar faltar o pão de cada dia na sua mesa. Então veja bem, o outro tipo de deserto, lembra da história de Elias? Vocês conhecem o profeta Elias, vocês conhecem a sua história, queridos. O profeta Elias, depois daquela proeza, depois daquele fato tão glorioso diante dos profetas de Baal, que os irmãos conhecem a história, Jezabel se sentiu desafiada, Jezabel se sentiu mal, e ela então resolveu perseguir o profeta. Ela resolveu querer fazer mal ao profeta. E Elias, com medo das ameaças de Jezabel, por conta própria, ele foi para o deserto. Por conta própria, ele procurou um deserto. Queridos, vocês já observaram que muitas das vezes, alguns desertos das nossas vidas, somos nós que provocamos? Somos nós que procuramos? Somos nós que entramos por conta própria? Querido, deserto por conta própria vai nos trazer prejuízo. Muitas das vezes você tomou a decisão de um casamento por conta própria, de um negócio por conta própria, de um direcionamento por conta própria, sem buscar a vontade de Deus, sem analisar a palavra de Deus, sem procurar saber se aquela era a vontade, a direção de Deus para a sua vida. Queridos, quando nós provocamos problemas, nós vamos colher o que nós plantamos. Veja bem, quando você planta feijão, você não vai colher abóbora. Quando você planta melancia, você não vai colher abacate e nem laranja. E o outro tipo de deserto que eu quero que você observe aqui é aquele lá de Mateus capítulo 4, em que o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto para ser tentado, para ser provado. Mas lá naquele deserto, onde Jesus passou 40 dias e 40 noites, ele foi acompanhado por Deus, sustentado por Deus, abençoado por Deus. Queridos, esse deserto foi o Espírito Santo que conduziu. Então veja bem, desertos têm propósitos diferentes. O deserto de Israel foi Deus que conduziu Israel, era uma escola. O deserto que Elias foi por conta própria, mas mesmo assim, Deus não o abandonou no deserto, mesmo ele com vontade, com desejo de perder a vida, de morrer, que tinha perdido exatamente o foco naquele período. Lá estava Deus para o ajudar. Mesmo você tendo feito coisas, atitudes erradas, querido, Deus não vai te abandonar, Ele vai te ajudar. Basta você procurar a Ele, basta você ter vontade de se entregar a Ele, e as mãos do Senhor estará e estão estendidas sobre você. E tem deserto que é o Espírito Santo que nos leva, e mesmo assim, Ele também vai nos ajudar para a glória de Deus. Querido, eu não sei qual é o deserto que você está passando ou vivendo, mas de uma coisa eu sei: Deus está com você, Deus te ajudará, e em Cristo Jesus você é mais que vencedor para a glória de Deus. Deus te abençoe. Queridos, posso te fazer uma pergunta? Comente aí. Que tipo de deserto você está passando neste exato momento? Posso falar com você? Pai, em nome de Jesus, abençoe este homem que muitas das vezes está passando por um deserto tão difícil, assim como o Senhor fez com Israel. De repente, ele está passando por isso, o deserto como uma escola. Deus, mas se for como Elias, que ele procurou o deserto, que o Senhor não abandone, porque o Senhor também não nos abandona no deserto que nós provocamos, ainda que a gente sofra um pouco mais. No entanto, o Senhor está conosco. Se for como Jesus, que o Espírito Santo conduziu, se o Senhor nos conduzia ao deserto, o Senhor tem propósito de nos provar, e nós vamos ser aprovados em Cristo Jesus para a glória de Deus. Amém. Querido, curta nossos vídeos, comente, se inscreva no nosso canal e, claro, compartilhe com seus amigos. Deus te abençoe.